Oi, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos aprender mais uma operação numérica com as frações. Nós vamos aprender a multiplicar frações. Então, vamos começar. É o seguinte, para explicar isso para vocês, eu pensei em começar através deste problema aqui, tá bom? Vamos ler esse problema para a gente entender melhor? Tá escrito assim, ó, uma pizza foi dividida em 8 partes iguais. Lígia comeu 3 pedaços dela. Que parte da pizza Lígia comeu? Galerinha, é um problema super simples, não é mesmo? Repara que se ela comeu 3 partes da pizza, ela comeu 3 vezes esse 1/8, certo? Mas para eu resolver essa multiplicação, que no caso aí é a multiplicação de um número natural por uma fração, porque eu vou fazer 3 vezes 1/8, fica muito simples se eu lembrar que uma das ideias que está por trás da multiplicação nada mais é do que a adição de parcelas iguais. Aí você vai falar assim, Carol, como é isso mesmo? O que você está falando? Quer ver? Vamos lembrar uma coisa? Lembrar uma coisa que vocês aprenderam muito provavelmente lá no terceiro ano do ensino fundamental 1. Repara, entre o terceiro e o finalzinho do segundo, tá bom? Olha só. Quando vocês eram bem pequenininhos, vocês faziam adição de parcelas iguais. Então, vocês faziam 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. E aí, repara que vocês literalmente faziam essa soma do número 3 5 vezes. Aí, conforme vocês foram crescendo, a professora ensinou para vocês que ao invés de você fazer 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 5 vezes, você poderia fazer 5 vezes o número 3. Foi quando, então, a professora te mostrou este símbolo matemático, lembrando que esse xizinho, né, ele indica a multiplicação, ou seja, nessa ideia de adição de parcelas iguais, justamente eu posso trocar essa adição de parcelas iguais por este símbolo, por essa ideia de 5 vezes algum valor, no caso aí 5 vezes o número 3, ok? E repara que, além de tudo isso que eu tô comentando, além desse símbolo de multiplicação, a gente também tem o pontinho, né? Que no sexto ano, geralmente o professor, no quinto, no sexto, já comenta com vocês que eu posso usar tanto o xizinho para indicar a multiplicação como o pontinho, tá bom? E aí, quando você fazia 5 vezes 3, é óbvio, né? Que tanto somando 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, 5 vezes, ou fazendo 5 vezes 3, você chegava no número 15, tá bom? Então, primeira coisa aí que nós estamos retomando, tá? Uma das ideias da multiplicação é que ela, na verdade, é uma adição de parcelas iguais. Relembraram isso? Tá bom? Quer ver uma outra coisa muito importante que a gente precisa saber para poder resolver esse problema? Porque a gente acabou de perceber que a gente vai ter que fazer 3 vezes 1/8, né? Que são 3 pedaços de pizza. Então, a gente já sacou que é só fazer 1/8 mais 1/8 mais 1/8, certo? Agora, repara o seguinte. Toda vez que eu tenho um número natural, então pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, num problema aí são 3 pedaços, então vai ser o número 3. Repara que se eu quiser escrever esse número natural na forma de fração, eu posso. E como que eu faço isso? Gente, é sempre uma fração de denominador. Dá uma olhadinha aqui, ó. 1. E por que o denominador da fração é 1 quando não tiver nada? Porque repara que esse tracinho aqui, ele significa divisão. E qualquer número dividido por 1, no caso aí é 3 dividido por 1, continua dando o próprio número, ou seja, não se altera. Então, repara que eu posso escrever o número 3 como 3 sobre 1, porque se eu faço isso, o número não se altera. E é claro que eu não quero mudar o número, né, gente? Então, olha que interessante. O número 7, por exemplo, como é que eu posso representar ele na forma de uma fração? Se eu quiser, pode ser 7 sobre 1. Ah, e o número 11, como é que eu posso representar ele se eu quiser na forma de uma fração? Ué, como 11 sobre 1. Tá claro isso para todos? Tá bom? Então, olha só, agora que eu já entendi essa parte, então relembrei que a adição de parcelas iguais pode ser representada através de uma multiplicação, né? E entendi que qualquer número natural pode ser escrito como ele dividido por 1, ok? Até porque qualquer número dividido por 1 dá o próprio número. Aí eu vou resolver esse problema. Então, olha que simples, tá? Nós percebemos aí que a Lígia, ela vai comer 3 pedaços de pizza que foi dividido em 8 partes iguais. Então, repara que, olhando pela representação, pela figura, eu tô vendo que se essa pizza foi dividida em 8 partes iguais, o denominador dela é 8, porque o denominador indica em quantas partes iguais eu divido o meu inteiro. No caso, aí, o meu inteiro é a pizza. E o numerador indica quantas essas partes ela vai pegar. Então, repara que um pedaço desta pizza equivale à fração
fração pode ser representado pela fração 1/8, ok? Se tá escrito aqui que a Lígia vai comer 3 pedaços desta pizza, né, que foi dividida em 8 partes iguais, então ela vai fazer 3 vezes 1/8. Seguindo a primeira ideia de que a multiplicação nada mais é do que a adição de parcelas iguais, então, olha que simples, gente. Basta fazer 1/8 mais 1/8 mais 1/8 3 vezes, ok? E aí, repara que a gente já sabe adicionar frações, inclusive quando as frações têm denominadores iguais, né, gente? Quando a gente adiciona frações com denominadores iguais, ó, a gente já sabe que a gente mantém o denominador e adiciona apenas os numeradores. Então, 1 mais 1 mais 1 deu aí 3. Quer dizer que se ela comer 3 pedaços dessa pizza, ela vai comer 3 pedaços de uma pizza que foi dividida em 8 partes iguais. Portanto, 3/8, tá bom? Essa é a resposta do problema. Só que aí eu fui fazer essa escrita usando frações, porque eu posso fazer 3 vezes 1/8 ou... Repara o seguinte, esse 3 vezes 1/8 pode ser escrito como 3 sobre 1 vezes 1/8. Por que 3 sobre 1? Acabei de explicar aqui para vocês, certo? Que quando eu não tenho nada no denominador, se eu quiser colocar essa escrita na forma de uma fração, eu posso colocar uma fração com denominador 1. Afinal de contas, 3 sobre 1 é 3 dividido por 1, que continua dando 3. E aí, gente, eu fui tentar levantar alguma hipótese em relação a algum padrão para eu multiplicar frações. E aí eu comecei a pensar numa coisa aqui, porque eu percebi que 3 sobre 1 vezes 1/8 tá dando aí 3/8, que a gente já sabe a resposta, porque a gente já pegou a resposta aqui, a gente já fez esse problema. Aí eu pensei assim, né, olhei, analisei e falei assim, 3 sobre 1 vezes 1/8 tá dando 3/8. Será então que para multiplicar frações é tão fácil quanto eu tô pensando? Ou seja, será que é só fazer numerador vezes numerador? E denominador vezes denominador? Porque olha só, se eu fizer numerador vezes numerador aqui e denominador vezes denominador nesse problema, tá funcionando essa minha hipótese, não tá? Ó, repara, numerador vezes numerador, ou seja, 3 vezes 1 nesse caso, ó, deu 3. Denominador vezes denominador, 1 vezes 8 nesse caso, ó, então, deu 8. Então, olha só, gente, talvez essa então seja a regra para a gente multiplicar frações, hein? Talvez pode ser que baste eu fazer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Só que para que isso seja realmente um padrão, então, essa minha ideia, essa minha hipótese tem que valer em qualquer caso de multiplicação de frações. Então, vamos analisar mais alguns exemplos para ver se essa minha hipótese está funcionando em todos os exemplos que nós vamos apresentar? Lembrando que a resposta desse problema aí, né, é que a Lígia comeu esses 3/8 de pizza. Bom, vamos lá. Imagine esse exemplo 2. Imagine que eu quero fazer 4 vezes o 2/5, ok? E aí eu já sei que a multiplicação nada mais é do que a adição de parcelas iguais. Bom, então se eu quero 4 vezes o número 2/5, é 2/5 mais 2/5 mais 2/5 mais 2/5. Então, posso escrever dessa maneira. E aí eu caio numa adição de parcelas iguais. Mas a gente sabe adicionar parcelas iguais. Repara que quando a gente vai adicionar frações com denominadores iguais, a gente mantém os denominadores e adiciona apenas os numeradores. Então, é 2 mais 2 mais 2 mais 2, ou 4 vezes 2, que vai dar 8. Portanto, 8/5. Então, repara que 4 vezes 2/5 está dando realmente 8/5. Mas como que eu posso escrever esse 4 vezes 2/5 usando frações? Acabei de falar para vocês que esse 4 pode ser escrito como 4 sobre 1. Então, eu posso escrever dessa maneira. Então, vai ficar 4 sobre 1 vezes 2/5. E a gente já sabe, porque a gente já fez essa conta, esse cálculo, que isso aqui vai dar 8/5. Então, vamos ver se aquela minha hipótese também está valendo nesse segundo exemplo? Olha só, se eu fizer numerador vezes numerador, no caso vai ser 4 vezes 2, ó, vai dar 8. Se eu fizer denominador vezes denominador, no caso aí 1 vezes 5, ó, vai dar 5. Tá funcionando este meu suposto padrão. Vamos ver mais um exemplo? Repara o seguinte, tá? Imagine que aqui eu tô com uma situação, problema. Eu tenho um contexto, uma historinha aí para eu poder pensar nesse problema, tá? Tá escrito assim, ó. Francisco tem um terreno. Tcharam, está aqui a representação do terreno do Francisco. Aí olha o que está escrito, gente. Ele vai usar 2/5 desse terreno
para plantar flores. Olha que bacana. Então, Francisco vai pegar esse terreno. Como são 2/5, ele vai dividir o terreno em 5 partes iguais, porque o denominador indica em quantas partes iguais eu divido o meu inteiro. No caso, o meu inteiro aqui é o terreno. Então, ó, 1, 2, 3, 4, que dão 5 partes iguais. Repara, acabei de dividir em 5 partes iguais. Das quais ele vai plantar flores, diversos tipos de flores, margaridas, violetas, rosas, enfim, em 2 dessas partes. E como é que eu sei disso? O numerador é 2. O numerador indica quantas essas partes eu pego para mim. Então, olha só onde o Francisco vai plantar flores. Em 2/5 desse meu terreno, ou seja, nessa parte verde. Então, repara que nessa parte verde aqui, ó, teremos flores de todos os tipos. Só que o Francisco, gente, adora rosas. Então, dessa parte verde, a gente vai ler aí no problema que ele reservou uma parte especial para plantar as rosas. Quanto dessa parte ele resolveu, então, plantar de rosas, né? Repara que está escrito aqui, ó, que ele quer que 3/4 das flores sejam rosas. Ou seja, nessa parte aqui, ok, em verde, eu vou ter que pegar essa parte em verde, dividir em 4 partes iguais, porque eu sei que o denominador da fração é 4, e ele vai plantar rosas em 3 dessas 4 partes, ok? Então, olha o que está acontecendo. Vamos ver qual é a representação visual disso que a gente acabou de ler. Então, ó, eu tô com esse terreno, lembrando que a parte verde, que tá aqui, é a parte onde ele vai plantar flores de uma maneira geral. Aí, vamos lá, ó, vou dividir o terreno em 1, 2, 3, 4 partes iguais, ó, dão 4 colunas, eu tô dividindo o terreno inteiro em 4 partes iguais, mas repara que eu não vou plantar no terreno inteiro, tá bom? Das quais ele vai plantar flores em 3 dessas 4 partes. Então, se eu fosse ver o que são 3/4 do terreno inteiro, seria, na verdade, 3 partes, ó, que tá aí. Essas 3 partes num total de 4, que eu acabei de colocar de amarelo, tá bom? Então, repara o seguinte, tá? Ele, na verdade, só vai plantar nessa parte aqui, ó, que eu coloquei de rosa. Por que eu tô falando isso? Porque, olha só, essa parte aqui em verde era 2/5 do terreno. Essas 3 colunas aqui, dessas 4 colunas, essas 3 representam aí, no caso, 3/4 do terreno. Só que ele não vai plantar em 3/4 do terreno todo. Ele vai plantar em 3/4 de 2/5, ou seja, ele vai plantar só nessa parte aqui, pink. Estão percebendo? Então, olha o que eu quero fazer. Para eu resolver esse problema, eu vou ter que calcular, então, quanto é que é 3/4 de 2/5. Porque ele pergunta assim, ó, que parte do terreno deverá ser plantada de rosas, ok? Então, vamos analisar que parte do terreno deverá ser plantada de rosas? Para eu responder isso, olha o que eu tenho que calcular, ó. Eu tenho que calcular, então, quanto é que é 3/4 de 2/5. Ou seja, olhando a figura, eu tenho que descobrir essa parte em pink, quanto que ela vale do terreno todo, porque afinal de contas é justamente aí onde eu vou plantar. Só que olha que interessante, quando eu traduzo 3/4 de 2/5 do português para a linguagem matemática, esse do, de, da, ele geralmente me remete a uma multiplicação quando eu uso esse tipo de contexto. Eles vão falar assim, sério, Carol? Então, do, de, da nesse contexto, quando eu traduzo português para a linguagem matemática, me remete a uma multiplicação? Sim, gente, sabe por quê? Imagine que tem, sei lá, um monte de lápis na minha frente. Aí eu viro para um de vocês e falo assim, faz favor aí para mim, pega 3 desses aí. Ué, se eu pedir 3 desses, você não vai me dar 3 desses lápis? Você não vai pegar 3 vezes o valor de um lápis? Não é isso que você vai fazer? Então, repara, nesse tipo de contexto, geralmente esse do, de, da me remete a uma multiplicação. Então, olha o que eu percebi. Que calcular 3/4 de 2/5 nada mais é do que fazer 3/4 vezes 2/5. E aí, vamos ver pela figura quanto deu isso? Porque lembra, né? A gente tem uma hipótese acerca da multiplicação aí de frações, mas a gente não sabe se ela funciona. Mas pela figura, eu consigo saber quanto é que deu 3/4 de 2/5. Como? Contando quantos retângulozinhos eu tenho aqui nessa parte pink. Repara o seguinte, nessa parte pink nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulozinhos. São 6 retângulozinhos de um terreno que foi dividido ao todo aí em 20 partes iguais. Pode contar que vocês vão ver que tem 20 retângulozinhos aí. Como é que eu sei disso? Ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4,
colunas, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Gente, 4 vezes 5 vai dar 20, a gente já sabe disso. Mas se você quiser contar um por um, sinta-se à vontade. Então, desses 20, eu pintei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, nessa parte pink teremos rosas, que equivale a 6 partes de um total de 20 partes do terreno, ou seja, 6/20. Repara que representar esta parte pink na forma de fração me remete à fração 6/20. Por quê? Vamos lá, retomando. Porque o terreno foi dividido em 20 partes iguais, 20 partes, no caso aí 20 retângulozinhos de mesma área, tá bom? Então o denominador é 20, dos quais eu pintei de rosa 6 dessas partes, ok? Por isso o numerador é 6, porque o numerador indica quantas partes eu pego para mim. Tá bom? Então, olha que legal, né? Acabei de descobrir aí que o Francisco vai pintar as 6/20 deste meu terreno, tá? Só que aí eu vou de novo parar para olhar e pensar, será que a minha hipótese acerca da multiplicação de frações tá funcionando? Vamos ver? Se estiver funcionando, quando eu pegar o 3/4 e fizer vezes 2/5, se realmente eu fizer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador e der essa fração que é a 6/20, gente, então aí eu vou ter certeza que a minha hipótese não é só uma hipótese, que eu realmente achei o padrão, eu descobri como é que multiplica frações. Vamos ver se está funcionando, ó. 3 vezes 2, quanto é que dá, ó? 6. Então, olha que legal, numerador vezes numerador, deu 6, tá funcionando. Agora, nós vamos fazer denominador vezes denominador para ver se funciona. Então, vamos fazer aqui, ó, 4 vezes 5, que realmente dá, ó, tcharam, 20. Ou seja, galerinha, a gente acabou de descobrir que para multiplicar frações basta fazer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Cara, como é fácil, concordam? Tá bom? Então, repara o seguinte, ó, neste exercício, né, a minha resposta final seria: as rosas serão plantadas em 6/20 do meu terreno. E olha como ficou fácil resolver esse problema usando figuras, usando representações. E detalhe, né? Claro que eu resolvi através das figuras, porque até então eu não tinha certeza que a multiplicação de frações era só fazer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Mas a partir do momento que eu tenho certeza disso, resolver esse problema basta para eu resolver esse problema basta fazer essa simples multiplicação aí de 3/4 vezes 2/5, que vai resultar em 6/20. Muito simples, né, gente? Então, ó, para finalizar, como então a gente deve proceder para multiplicar frações? Vamos ver? Muito simples, né, gente? Olha o que eu coloquei aqui, ó. Que para efetuar uma multiplicação entre frações, então basta multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Nossa, é muito simples, né? Então, vamos aplicar isso num último exemplo para a gente finalizar o nosso assunto? Imagine aqui que eu estou com o exemplo 4 e eu quero fazer 11/7 vezes 2/5. Bem simples. Seguindo aqui o meu padrão que eu acabei de descobrir, basta eu fazer numerador vezes numerador, então no caso eu vou fazer aí 11 vezes 2, que eu sei que vai dar 22, e depois denominador vezes denominador, então eu vou fazer 7 vezes 5, que eu sei que vai dar 35, ou seja, tcharam, vai dar aí 22/35. Gente, muito simples multiplicar frações, não é mesmo? Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, porque realmente isso aí é simples comparado com tudo aquilo que a gente já aprendeu, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo do canal.